Oi, bom dia. Uma pessoa me perguntou, pediu pra eu ensinar como é que faz pra resolver o problema da porta dela que tá com verniz antigo. Eu vou dar algumas sugestões aqui do que eu acho que pode ser feito. Primeira coisa, vocês vão analisar a porta. No caso aqui, por exemplo, essa porta, ela até tem um verniz, mas tá a camada muito fina. Então, esse verniz aqui daria pra tirar na lixa. Mas, se for uma camada mais grossa, igual essa tinta aqui, por exemplo, ó, tá com a camada grossa. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá com a camada grossa, tá vendo que tá até brilhando? Tá com uma camada bem espessa de tinta e alguém ainda passou tinta de parede nela. Desse lado aqui eu já tirei, tá vendo? No primeiro caso, vamos supor que a sua porta tá com uma camada fina de verniz. É aí que você pode lixar, que vai sair o verniz, o restinho que tiver, e aí você vai continuar o passo a passo que eu vou explicar. Se for uma camada grossa de verniz ou uma camada grossa de tinta, se não quiser que fique um acabamento ruim, eu usei no vídeo esse produto aqui que é um removedor de tinta. Eu gosto dessa marca, da Montana, e ele chama Striptease. Mas tem outras marcas também, tem Pintoff, tem da Mons, eu acho. Mas eu prefiro dessa marca, eu acho que ele age muito rápido. Os outros geralmente demoram um pouco mais. Então, o que você vai fazer? Isso aqui é muito corrosivo. Tem que usar óculos, é obrigatório usar óculos, porque se você ficar no seu olho, você vai ficar cego. Usar óculos, tem que usar luva, porque ele, na hora que você tá passando, se ele cair na pele, ele queima a pele. E no começo é bom usar máscara, porque dependendo da pessoa pode ter sensibilidade ao cheiro. O que você vai fazer? Você vai pegar um pincel velho. Não sei se eu trouxe pincel. Você pega um pincel velho assim, aí você vai molhar ele aqui dentro. Esse produto é tipo uma geleca, sabe? Você molha o pincel aqui dentro e você vai passar uma camada generosa aqui. Não fica esticando a camada, não passa. Com o pincel cheio você passa uma camada assim generosa, passa mais e passa aqui uma camada generosa. E vai esperar agir o produto. O tempo de pausa dele é de 3 a 15 minutos. E aí, provavelmente, se sua tinta for dissolvente, ele vai começar a levantar umas cascas aqui nesse tempo. A tinta vai começar a borbulhar, igual mostra no vídeo. É bem satisfatório isso. Mas, às vezes, quando é a base d'água, ela não levanta. E mesmo assim, você tem que ir lá e raspar. Porque se você ficar demorando muito pra raspar, ela vai meio que grudar de novo, vai ficar mais difícil. Então, não passa num pedaço muito grande de uma vez, não. Porque senão, na hora que você voltar, ela já vai ter secado e vai ficar mais difícil de tirar. Então, você passa num pedaço, vamos supor, você passa aqui nesse pedaço aqui, e passa lá em cima. Aí você volta aqui, enquanto tá fazendo a efeito em cima, você já vai tirando desse. Aí você passa aqui, enquanto tá fazendo o efeito desse, você já vai tirando aquele pedaço. Vai fazendo assim, entendeu? Vai passando aos poucos e tirando aos poucos. É tranquilo essa parte, mas se tiver um lugar que tiver muita quininha, é bem chato mesmo de tirar, não tem como correr disso. Enfim, você vai passar essa camada e vai vir com a espátula, lembrando, tem que estar de máscara, tem que estar de luva, tem que estar de óculos. E vai vir raspando assim. Aí vai sair, alguns pedaços vai sair com facilidade, dependendo da camada de tinta que tiver, se tiver só uma, se tiver só uma camada de verniz. Se você ver que não saiu de primeira, você vai passar mais uma de mão, esperar o tempo e passar de novo, do mesmo jeito que eu expliquei. Aí você vem tirando assim com a espátula, a tendência é sair fácil, mas tem um pedaço ou outro que sempre agarra, as quinas são bem chatas de tirar mesmo, não tem jeito. Beleza, tirou, descascou tudo que deu pra descascar com a espátula. Tenta usar uma espátula boa, gente, que tem isso aqui firme, porque quando a espátula é molenga e afiada. A espátula boa e afiada, a espátula molenga sem ponta, não dá pra usar, é horrível. Aí, saiu tudo, vocês vão vir, dar uma limpada assim. Eu gosto de passar um paninho com um pouquinho de tinta, porque eu acho que dá uma neutralizada assim no produto. Aí eu vou, dou uma limpada, e aí tem que lixar. E aí você tem que ver o estado que tá na sua porta pra você saber a quantidade de lixo que você vai usar. O que eu gosto de fazer? Tá vendo? Se tem algum buraco, essa porta aqui tava toda lascada, tem umas partes aqui que tá lascada até aqui em cima. Eu tiro as lascas, eu venho com essa massa aqui, que é uma massa pra madeira, onde que tá lascado, onde tem buraco, onde tá lascado, eu peço que tava soltando, eu termino de tirar e passo a massa pra madeira. Ou então, você pode também passar a massa pra madeira na porta toda e lixar ela, porque aí vai ficar bem, tipo assim, se tiver muitos veios aparecendo, se a porta estiver muito irregular, ele vai cobrir. Outra opção é você passar um fundo nivelador de porta, fundo nivelador de madeira, que chama. Ele ajuda também a tirar essas ondulaçõezinhas que tem na madeira, se sua madeira estiver com muita ondulação. Aí você pode passar uma demão ou duas e lixar. Se você for passar esse tipo de massa ou fundo nivelador, eu não acho que precisa ficar lixando muito antes. Você vai só dar uma lixada assim para tirar algum resíduo geral e vai vir ou com a massa ou com o fundo nivelador. Se a sua porta estiver boa e você for passar somente o primer, então a porta tem que estar com um acabamento fino, lixada, bem lixada, antes, né, de você passar o primer ou o selador. Se a sua porta estiver ruim e você for passar ou a massa para madeira ou o fundo nivelador de madeira, você tem que lixar antes para tirar aquela camada grossa, passa o fundo e depois você tem que fazer o lixamento fino depois, né, com lixas de gramatura mais fina, tipo acima de 150. Lixado para madeira acima de 150. Aí você pode usar 150, depois usar 100, 150, 200,
220, pra deixar bem bonitinho mesmo. E pra essa primeira lixa, assim, pode ser uma lixa 80, uma lixa 100 dá, tá? Se a sua porta já for lisinha, não tiver nada, ou você não tiver essa preocupação, igual eu, por exemplo, aqui nesse caso, eu não tô da porta ficar muito lisinha, você pode vir com um selador ou um primer e pintar. O que eu gosto do fundo nivelador é porque ele meio que dá uma garantida que o verniz da porta, que a da madeira absorve, ele não vai ultrapassar para sua tinta, principalmente se a tinta for branca. Então, o fundo nivelador, ele dá essa garantia a mais, de que sua tinta não vai amarelar, se for o caso. Mas se for tinta escura, de repente não precisa. Você pode vir, passar um primer ou um selador e vir pintando com a sua tinta que você escolher. Tinta à base d'água, tinta à base de solvente. Eu gosto de tinta à base d'água, eu não gosto de cheiro. Mas às vezes não é possível. A tinta à base de solvente, às vezes eles falam que é mais resistente, mas eu acho que hoje a tecnologia está tão boa que não faz muita diferença. Então, é isso. A sequência é, passa o removedor, e aí depois você dá uma limpada, dá uma lixada assim geral para tirar algum resíduo que tenha ficado da própria casca da tinta. Vem com algum fundo que você for passar, ou com a massa para madeira, que é essa F12, ou com fundo nivelador de porta, se tiver irregularidade, mas não tiver muita, ou com um selador ou um primer para madeira, alguma dessas opções. E depois você passa a tinta, aí você isola tudo, né? Isola tudo bonitinho ali, com fita, as partes que você não quiser pintar, e vem pintando. Você pode usar um pincel para fazer os recortes e um rolinho de espuma, e um rolinho de espuma densa para fazer a pintura. Eu acho que o acabamento fica melhor com um rolinho. Pode dar um rolinho de 9, um rolinho de 15. Não encharca muito o rolinho, tira o excesso da primeira camada bem fininha, esticada. Para não escorrer, comece pintando de baixo para cima, com calma, sem pressa, que vai conseguir cobrir sua porta. E aí, na dúvida também, chama um profissional, né? Se você não conseguir achar que não dá conta de fazer, ou também às vezes o próprio profissional não sabe muito bem direito o que tem que fazer, aí vocês mostram esse vídeo pra eles, porque desse jeito, geralmente, pra mim dá certo. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me deixem no comentário, tá bom? Beijo, bom dia!